Você sabia que por muito pouco a gente não viu essa aeronave aqui voando nos céus do Brasil? Esse era literalmente um negócio da China que quase se concretizou, e a gente vai ver essa história em detalhes aqui no canal Aero 1000. Então, pessoal, muita gente não sabe, mas lá no final da década de 80, mais especificamente no ano de 1987, vários jornais de grande circulação chegaram a noticiar a compra pela FAB de caças F-7M, que nada mais eram do que a versão chinesa de exportação do jato soviético MiG-21. E as matérias já davam o negócio como praticamente certo. E tudo isso começou alguns anos antes, quando a FAB percebeu a necessidade de complementar a sua frota de caças F-5 e Mirage 3. A Força Aérea Brasileira contava com 42 unidades do F-5, um número não muito diferente do que a FAB tem hoje, e mais 17 unidades do caça francês Mirage 3. Na década de 80, a linha de montagem do Mirage 3 já havia encerrado, o que impedia a compra de mais unidades. O F-5 ainda era fabricado, mas a fabricante Northrop também já estava encerrando suas atividades de fabricação do Tiger, e a empresa chegou até a oferecer para o Brasil o F-20 Tiger Shark, que era o mais novo produto da companhia e que era como se fosse um F-5 monomotor melhorado, e que teria sido uma boa opção, mas o problema era o preço da aeronave, até porque boa parte do orçamento já estava comprometido com o desenvolvimento do projeto AMX, e o jeito era buscar soluções mais baratas, ou seja, caças de segunda mão. E apesar de existirem milhares de F-5 no mundo, naquele momento não havia nenhum país vendendo os seus. E nem mesmo nos Estados Unidos havia caças F-5 usados disponíveis para venda, onde eles atuavam como agressores nos treinamentos de novos pilotos de caça, simulando principalmente ameaças soviéticas. A Espanha estava adquirindo o FA-18 Hornets e até chegou a oferecer seus Mirage 3 para a FAB, mas o preço unitário variava de 2,5 milhões a 5 milhões de dólares, algo totalmente fora do que o governo brasileiro estava disposto a pagar por uma aeronave usada. E uma simples compra de 20 aeronaves poderia sair de 50 até 100 milhões de dólares, e isso há mais de 35 anos. Então, com todas essas dificuldades em encontrar um avião que pudesse se encaixar no orçamento da FAB, o governo e os militares brasileiros começaram a se voltar a novas opções, e algumas delas até bem inusitadas, como a oferta dos chineses, que chamou a atenção do governo brasileiro. Os chineses estavam dispostos a fazer um amplo acordo na área aeroespacial, envolvendo outros produtos, e eles queriam comprar até algumas unidades dos aviões da Embraer, o EMB-120 Brasília e o T-27 Tucano, e também fabricariam essas aeronaves sob licença, assim como fizeram com o MiG-21. E o negócio estava tão avançado que, em novembro de 86, uma equipe de militares da Força Aérea Brasileira chegou a avaliar o F-7 em voo na China e foram favoráveis à aquisição do avião. Os pilotos brasileiros elogiaram a performance e a robustez do caça, mas apontaram alguns aspectos negativos, como a vida útil do motor de apenas 600 horas, sendo que o motor do Mirage 3 tinha uma vida útil de 900 horas, apesar de que o motor do avião chinês era também muito mais barato. Os pilotos da FAB também consideraram os aviônicos um tanto quanto ultrapassados para a época, mas a proposta era tentadora, e o valor unitário de cada aeronave era estimado em 5 milhões de dólares, e isso por uma aeronave nova, praticamente o mesmo valor de um Mirage 3 usado. Mas os chineses ofereciam ainda um pacote que incluía treinamento, assistência técnica, peças e sobressalentes suficientes para 3 anos de operações, e cada aeronave adquirida seria entregue com um motor extra, sendo que o motor é um dos componentes mais caros, se não o mais caro de uma aeronave.
Bom, então, pelo que a gente viu até agora, as negociações estavam avançando e o que se diz é que o governo brasileiro gostou da proposta e ficou de dar uma resposta em até 6 meses. Mas logo em seguida, alguns acontecimentos nos Estados Unidos deram uma verdadeira reviravolta nessa história. Aqueles F-5 que a gente viu agora há pouco, que voavam simulando os jatos soviéticos nos Estados Unidos, começaram a apresentar sérios problemas estruturais que eram causados pelos intensos treinamentos com elevadas cargas dinâmicas, a chamada Força G. E a investigação de um acidente com um F-5 constatou que a causa principal da queda teria sido uma falha estrutural. E como resultado, algumas aeronaves foram retiradas do serviço imediatamente, e outras receberam limitações quanto à carga G. E ainda em 1987, a Força Aérea Norte-Americana começou a retirar todos os seus F-5, e os aviões deveriam ser completamente retirados em até 3 anos. A intenção era armazenar os caças no deserto do Arizona ou transferir para outros usuários, e eles ofereceram esses F-5 para o Brasil. E o governo brasileiro acabou recebendo uma proposta que era ainda muito melhor que a dos chineses, praticamente irrecusável, que era a aquisição de 26 caças F-5 a um custo praticamente simbólico de 13 milhões de dólares, cerca de 500 mil dólares por aeronave. E o tal negócio da China acabou sendo fechado mesmo, foi com os Estados Unidos. E apesar de parecer que os norte-americanos decidiram vender esses F-5 para o Brasil porque estavam com defeito, foram feitas inspeções completas por militares da FAB que não constataram falhas estruturais, já que as aeronaves oferecidas haviam sido colocadas em estoque, e as aeronaves que apresentavam fadiga ou falha estrutural foram destruídas. E também ainda não havia a disputa entre os Estados Unidos e China que vemos hoje, com os norte-americanos tentando barrar vendas de produtos militares chineses, como a gente vê atualmente. E o fato é que foi um ótimo negócio para a FAB. O F-5 era a melhor opção de baixo custo naquele momento, e dizem que até a Northrop se surpreendeu com o know-how da Força Aérea Brasileira no uso e na manutenção dos F-5, até sendo capaz de fabricar e substituir alguns componentes estruturais. E comparando as duas aeronaves, o F-5 e o MiG-21 ou F-7 têm fichas técnicas semelhantes, cada um sendo superior em alguns aspectos. O MiG-21 é monomotor, enquanto que o F-5 usa 2 motores, mas ainda assim, o jato soviético é cerca de 50% mais potente, e sendo também ligeiramente mais leve, isso resulta em uma performance superior, em termos de aceleração, razão de subida, menor comprimento de pista necessário para decolagem e maior teto de serviço. O F-5 tem uma velocidade máxima de Mach 1.6, o que equivale a 1.741 km por hora a 11.000 metros, enquanto que o MiG-21 pode voar a Mach 2.05, o que equivale a 2.175 km por hora em altitude. Mas o F-5 tem 7 hardpoints, enquanto que o F-7 tem somente 5. E com isso, o caça norte-americano tem maior capacidade externa. E sem dúvida, o F-5 tem uma relação custo-benefício muito melhor. E independentemente de qual teria sido a melhor opção, o fato é que a FAB fez um verdadeiro milagre com os F-5 adquiridos, inclusive na modernização para o padrão M, que foi um trabalho muito bem feito e fez desses F-5 os mais avançados do mundo. E mesmo já estando muito abaixo do que há de mais avançado atualmente, essas aeronaves ainda voam na FAB até hoje e com um baixíssimo índice de acidentes, até bem mais baixos do que de países com jatos muito mais novos, diferentemente do MiG-21, que é um caça com altos índices de acidentes, e a Força Aérea Indiana, por exemplo, perdeu metade da sua frota desses caças em 3 décadas, com 482 MiG-21 envolvidos em acidentes e com 171 pilotos mortos nesses acidentes.
Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado dessa história pouco conhecida de como por pouco a gente não viu esses caças voando aqui no Brasil. E você, gostaria de ter visto essa aeronave voando aqui na FAB? Deixe aí o seu comentário e fiquem à vontade para debater. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like pra gente. E se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Conheça também o canal Águias de Aço e lá você fica por dentro das novidades da aviação militar. E não deixe de conhecer a loja do canal Águias de Aço. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!